نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. O autor diz: se uma pessoa é sujada por uma impureza, e isto que seja o seu corpo ou as suas roupas, é obrigatório para tal pessoa de purificar, de lavar o seu corpo ou as suas roupas. É obrigatório para a pessoa que se suja com uma impureza que seja no seu corpo ou nas suas roupas, é obrigatório para esta pessoa de se purificar, de se lavar, de lavar ou o seu corpo, o local atingido pela impureza, ou também a roupa, o local que foi atingido pela impureza. E esta lavagem, esta forma de lavar, é feita através da água. É feita com água. Então a pessoa deve lavar o seu corpo, ou deve de lavar a sua vestimenta, a sua roupa, com água, até que a impureza desapareça. Até que a impureza desapareça. Então a pessoa, por exemplo, se tem uma impureza que caiu em cima da sua thawb, do seu camis, da sua camisa, por exemplo, então a pessoa tem de lavar esse local que foi atingido pela impureza, deve de o lavar com água. Esse local tem de ser lavado com água. Da mesma forma, se a pessoa for atingida na sua pele por uma impureza, que sejam excrementos ou urina, como foi mencionado nas aulas anteriores sobre os tipos de impureza, então se a pessoa for atingida por uma impureza no seu corpo, na sua pele, é obrigatório para esta pessoa de lavar esse local do corpo, esse membro do corpo, com água, até que a impureza desapareça. E o autor diz: mas se por acaso, este é um ponto importante, mas se por acaso, depois da lavagem, depois da purificação, a nódoa ou a mancha da impureza ainda é visível, quer dizer que ainda se vê a marca da sujidade, a nódoa da sujidade, e isto apesar de ter sido bem lavado, então neste caso a pessoa está desculpada. Neste caso a pessoa está desculpada, pois a pessoa fez o seu dever de bem lavar, mas apesar disso a mancha ficou no local, neste caso geralmente na roupa, no vestuário, pois na pele, geralmente que sejam excrementos ou que sejam urina, sai facilmente com água. No caso, como diz aqui o autor, no caso que a pessoa lave a sua roupa que foi atingida por uma impureza, imaginamos, por exemplo, que sejam excrementos e que depois da lavagem, ou que sejam também sangue, por exemplo, como foi mencionado na aula anterior, o sangue do período de menstruação das mulheres, que é considerado como uma impureza, se tocar, por exemplo, a roupa de uma mulher e que a mulher lavar esta parte da sua roupa e que, apesar de a ter lavado e de ter esfregado, em primeiro lugar, como mencionámos na aula anterior, com uma pedra, por exemplo, ou com um bocado de madeira, e que depois o tenha esfregado com os seus dedos e com as suas unhas, e que depois o tenha lavado com água, e que, apesar disso, a nódoa ainda está presente, neste caso, a pessoa está desculpada. Neste caso, a pessoa está desculpada e pode orar com essa roupa, porque a pessoa fez o necessário. Da mesma forma como a pessoa pode, por exemplo, sujar uma parte do vestuário, como por exemplo, mais uma vez digo, com o sangue do período de menstruação das mulheres, e que o tenha posto na máquina de lavar, por exemplo, e que depois de ter sido lavado
ainda continua a aparecer a nódoa, mas que a roupa foi lavada, neste caso a pessoa está desculpada e pode orar, pode utilizar essa roupa para fazer a oração e será considerada como pura. Quer dizer, essa roupa será considerada como pura. E o autor diz que a evidência disto é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no hadith que foi relatado na aula anterior, um hadith que foi relatado por Al-Bukhari e Muslim e que foi narrado por Asma'u bintu Abi Bakr radiyallahu anhuma, que disse que uma mulher veio ao encontro do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e que disse: algumas de entre nós, isto é, as mulheres, sujam as suas roupas com o sangue do período de menstruação. Como devem proceder para purificar as suas roupas? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu que a esfregue, isto é, que esfregue a roupa, o local que foi atingido pelo sangue do período de menstruação, que o esfregue com uma pedra ou com um bocado de pau. Depois a esfregue com as pontas dos dedos e as suas unhas, e por fim que a esborrife com água, isto é, que lave com água, ou que atire água a esta zona que foi inicialmente esfregada com uma pedra ou com um bocado de pau e depois esfregada com as pontas dos dedos e as unhas. E depois de fazer estas três coisas, então a pessoa pode, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, depois pode fazer a oração com essa mesma roupa. Esta é a evidência mencionada pelo autor.